Bem-vindo à aula de Sinapse Química, que tem como um dos objetivos fornecer material complementar à aula da graduação e que tem também como uma das finalidades a de prover outras imagens como uma alternativa e complemento para a aprendizagem. Isso como uma consolidação das ideias atuais sobre o tema Sinapse Química e também para integrar conhecimentos vistos em sala de aula com a matéria lida nos livros e os esforços de outros autores para demonstrar esses conhecimentos. Então, guardados os direitos autorais e as referências de onde foram obtidas as imagens, algumas provêm de domínios públicos que estão na internet e outras onde se faz menção direta aos proprietários do direito autoral, a ideia é de que se mostrem algumas imagens, algumas animações que possam ser utilizadas para complemento desse conhecimento de sinapse química. A primeira imagem sugerida, a primeira animação, trata sobre a morfologia neuronal e a propagação de potenciais de ação. Nesse caso, a ideia é de que se veja como é a forma do neurônio representado aqui. Esse é um dos tipos, dentre vários tipos de neurônios. E aqui já se considera como muito importante a relação entre a morfologia e a função. Ou seja, as diferentes morfologias implicam em diferentes funções e as funções alteram a morfologia neuronal. Nessa animação, no início, um neurônio vai ser mostrado isoladamente e a atividade elétrica, o potencial de ação nele, ou um potencial receptorial, vai ser representado como se fosse luz e que se propaga num sentido anterógrado no neurônio. Essa representação é um sentido figurado, mas quer dizer que há uma alteração de voltagem local e que isso representa uma passagem de atividade naquela parte do neurônio. Logo a seguir vai se ver que existe uma quantidade de neurônios representadas, mas que elas, verdadeiramente, pequeno percentual da quantidade de neurônios que existem efetivamente. Isso visto com outras técnicas de microscopia de luz ou microscopia eletrônica. Ou seja, essa é uma imagem didática, mas também já toma em consideração o fato que os diferentes neurônios que estão colocados nessa imagem vão necessitar estabelecer conexões entre si. Assim se estabelecem vias e circuitos que podem ser intrínsecos ou de projeção no sistema nervoso. Também para complementar essas imagens, tome em consideração que deveria estar presente as células da grande família da glia, que são imprescindíveis para o funcionamento do sistema nervoso. E mais, nessa primeira animação, ao final dela, vão ser encontradas algumas proteínas de superfície nos neurônios, na membrana celular do neurônio. Esses, por exemplo, essas representações, essas proteínas, poderiam muito bem ser canais de membrana que determinam a voltagem celular e que apresentam suas propriedades biofísicas para fazer com que a célula tenha um tipo ou outro de atividade no tempo e no espaço. A segunda animação representa potenciais de ação e a junção sináptica, que é bastante curto. Nessa animação vão se ver de novo as imagens dos potenciais de ação como representados por luz, esquematicamente. E a passagem desse potencial de ação relacionado com os íons que atravessam a membrana celular. Ou seja, a alteração de voltagem é decorrência dessa passagem através da membrana celular. No final dessa animação, vai-se ver que a parte terminal axonal está recebendo esse potencial de ação, depois um potencial eletrotônico, que termina a parte da condução com mielina. Aqui, no interior desta parte terminal, tem estruturas redondas, que são as vesículas sinápticas. Elas contêm o transmissor químico. E com a chegada do potencial de ação nesse local, existe toda a sequência de atividades que permite que essas vesículas se desloquem do citoesqueleto, do contato com o citoesqueleto, e que migrem até a parte terminal do axônio. Quando essas vesículas se juntarem nessa parte terminal do axônio, aqui fundem-se em membranas, o conteúdo do transmissor é liberado em direção à fenda sináptica, onde logo a seguir deve ocorrer o contato com o receptor que está na membrana pós-sináptica e que nesse caso é do tipo ionotrópico, ou seja, que contém um canal iônico na sua constituição, na sua intimidade e que por isso faz com que possam passar íons através desse receptor e, nesse caso também, para dentro da célula, para dentro da membrana celular.
vai se ver que a representação aqui é de que o transmissor tem um tamanho diminuto e os íons um tamanho um pouco maior, como esferas. Isso não necessariamente é assim, verdadeiramente. Os transmissores podem ser muito maiores do que esses íons, como é o caso dos neuropeptídeos. Então esta aqui é só uma representação, muito mais do que uma proporcionalidade. Também há de se comentar que existem outros transmissores que não sejam estes que estão colocados dentro de vesículas, como é o caso da existência de gás como transmissor químico. E aqui também valem todas as ideias que já foram vistas na aula teórica, nos livros, sobre os conhecimentos relacionados ao funcionamento da sinapse química, no que diz respeito a como acontece essa liberação do transmissor e o que vai acontecer quando do contato com os receptores no elemento pós-sináptico. Há também receptores pré-sinápticos, e vai ser o tipo deles, a quantidade deles e a afinidade pelo ligante, mais a interrelação com os outros neurotransmissores, que vai determinar um padrão de atividade resultante nessa sinapse química. Então aqui valem esses comentários gerais a respeito da forma como acontece a transmissão sináptica. Nessa terceira imagem, nessa terceira animação, aqui vai existir um exemplo das etapas da neurotransmissão e que nesse exemplo é uma sinapse excitatória. Existe também disponível nesse mesmo endereço a correlação entre a ação de neurotransmissores e depois exemplos de neurônios em séries que podem ser testados e assim complementar conhecimento. Nesse exemplo atual, então nesta animação, vai começar a chamar a atenção de todos nós que o neurotransmissor, ao atuar no receptor, vai desencadear uma resposta. Porém, para que seja excitatória e inibitória, é necessária a ação desse receptor. Ou seja, se a resposta será excitatória e inibitória no elemento pós-sináptico, é decorrência da ação do receptor. E assim o conjunto, o transmissor químico e o receptor, vão determinar o que ocorrerá no elemento pós-sináptico. Mas é bem claro que uma mesma substância pode ter efeitos diferentes se atuar em receptores diferentes. Essa é uma informação muito importante. A próxima etapa que é necessário pensar é que existe uma diferença no local onde vai ser sintetizado o transmissor químico. Ou seja, se ele é um peptídeo, ele deve ser sintetizado no corpo celular e deve ser passado por transporte axonal anterógrado até a parte terminal do axônio. É o que se vê nessa imagem ao lado direito. No lado esquerdo, ou do centro para o lado esquerdo, a demonstração do que existe quando o transmissor não é um peptídeo. Ou seja, ele é formado lá na parte terminal do axônio para ser liberado. Isso também sugere que é possível existir coliberação entre um transmissor, dito principal, e um coadjuvante, um neuromodulador. E essa imagem também sugere de que forma o mecanismo de síntese e degradação desses transmissores pode acontecer de acordo com o tipo, de acordo com a composição química que cada transmissor tiver. Nesta outra imagem já se vê marcados, numerados, de 1 até 10, todas as etapas da transmissão química, da neurotransmissão. Cada uma delas representa um mundo de pesquisa à parte. E significa que cada uma delas é capaz de interferir nesse funcionamento normal. Isso já nos dá pistas para a fisiopatologia de algumas doenças, como também nas formas de tratamento que estão sendo preconizadas. O conhecimento de todas essas etapas é importante. Adicionalmente a isso, vem a ideia de que quando existe a liberação de neurotransmissor, ela é dita quantal, como uma regra. Ou seja, na junção neuromuscular, que foi utilizada como exemplo para isso, já se observou que, aleatoriamente, por causa da energia cinética do sistema, da temperatura que existe, e a possibilidade de liberação de alguma vesícula com seu conteúdo neurotransmissor em direção à fenda sináptica e à membrana pós-sináptica. Mas essa alteração de voltagem, que é o que se demonstra na parte inferior dessa figura, geralmente
e a regra, não é capaz de causar uma contração muscular. Quando da ativação do neurônio motor, a liberação da quantidade de neurotransmissores é um múltiplo dessa quantidade unitária. Ou seja, o que se vê na parte inferior da figura como alteração de voltagem, como amplitude de voltagem, representa o conteúdo de uma vesícula, um quantum de transmissor. Na parte superior da figura, quando se excita a transmissão pelo neurônio motor em direção à membrana muscular, a resposta é um múltiplo desse quantum, ou seja, um quanta, e daqui a ideia de liberação quantal do neurotransmissor. Isso quer dizer que existe uma correlação entre a intensidade de estímulo, dada pela frequência de potenciais de ação do elemento pré-sináptico, com a liberação da quantidade de neurotransmissor. Quanto maior for a frequência de potenciais de ação no elemento pré-sináptico, maior é a quantidade de neurotransmissor liberado em direção ao elemento pós-sináptico. Isso também sugere para nós que, de acordo com a frequência de potenciais de ação do elemento pré-sináptico, há uma entrada de cálcio nesta parte terminal axonal que pode induzir coliberação de mais, então, do que um transmissor ao mesmo tempo. Isso já foi demonstrado em vários locais do sistema nervoso e tem como exemplos, naqueles neurônios que possuem, a liberação de um neurotransmissor, dito principal, e um neuromodulador, que geralmente é um neuropeptídeo. É o exemplo que se vê nessa imagem. Na parte superior do lado direito, se vê que com uma frequência de potenciais de ação mais baixa, mas suficiente para estimular a liberação pela sinapse química, há uma quantidade de cálcio que faz liberar preferentemente o neurotransmissor principal. Mas, se a frequência de potenciais de ação aumentar no elemento pré-sináptico, a quantidade de cálcio nesse terminal é ainda maior. E isso faz com que, além de liberar um neurotransmissor principal, libere-se também um neuropeptídeo. Esse neuropeptídeo pode muito bem ser um neuromodulador, ou seja, ele vai modular, vai afetar a resposta do neurotransmissor principal. Existem dois exemplos clássicos. A via nociceptiva, que vai culminar com a percepção de dor em nós seres humanos, está relacionada com a liberação de glutamato quando a frequência de potenciais de ação é mais baixa, mas com a coliberação de glutamato e substância P quando a frequência de potenciais de ação nessa via nociceptiva é mais alta e esteja chegando à parte posterior da medula espinal. O outro exemplo é a inervação das glândulas salivares, onde a acetilcolina estimula a produção de saliva e a coliberação de peptídeo intestinal vasoativo é capaz de fazer vasodilatação para permitir que esse maior fluxo salivar ocorra. Agora, para todas essas etapas da liberação da vesícula sináptica, existe uma série de proteínas que estão aqui representadas e que fazem parte da superfície da vesícula, da parte do citoplasma e da parte do local de ancoramento na membrana pré-sináptica, onde essa vesícula deverá se fundir. Ou seja, quando o potencial de ação chega ao elemento pré-sináptico, abrem-se canais de cálcio dependentes de voltagem, o cálcio consegue fazer com que o contato da vesícula com o citoesqueleto seja rompido, todas essas proteínas que estão colocadas aqui na superfície da vesícula fazem, cada uma da sua forma, uma relação com aquele local de ancoragem que existe na parte terminal axonal e que tem que ser reconhecida especificamente para poder fazer a fusão da membrana da vesícula sináptica com a membrana celular. Daqui também já se pensa que essa quantidade grande de proteínas nessas vesículas no local de ancoramento são locais onde a fisiopatologia de algumas doenças ocorre. E de fato é assim. E isso significa dizer que a neurotransmissão pode ficar prejudicada quando acontecer alteração de funcionamento nessas proteínas, como é este caso que se vê aqui. Nesta parte, na imagem colocada ao lado esquerdo,
se vê aqui uma série dessas proteínas. Essas que estão colocadas em cores são locais que permitem que haja este processo de ligação da vesícula sináptica com a membrana para depois a saída do transmissor químico. Porém, é nesse local onde duas toxinas são capazes de atuar. O exemplo é de que a toxina tetânica e a toxina botulínica alteram o funcionamento dessas proteínas, embora de uma forma ainda não plenamente estabelecida, mas impede a liberação de neurotransmissor. A não liberação de neurotransmissor tem efeitos diferentes nos circuitos onde isso acontecer. Por exemplo, com a toxina tetânica, a resultante é a não liberação de neurotransmissor por vias com característica inibitória. Isso faz com que ocorra, por ação dessa toxina, uma exacerbação da excitabilidade, que não tem o freio inibitório, e resulta em contração muscular não voluntária, em espasmos musculares. Já a toxina botulínica impede a liberação do neurotransmissor e a resposta efetiva é que não vai haver contração. A resultante é essa. E lógico, toda a liberação desses transmissores vai fazer com que haja ação sobre receptores, que pode ser ou ionotrópicos, que significa dizer que tem um canal na sua estrutura tridimensional e que pode ser modulado na passagem de íons por processo passivo, e os metabotrópicos, que ou indiretamente estão ligados com o canal de membrana, ou com proteínas de membrana celular, como os da família G, ou com segundos e terceiros mensageiros intracelulares. Tudo isso é um mundo à parte de pesquisa, como também, para quem estiver interessado, existem outras informações de pesquisas atuais sobre sinapse química, que seguem sendo feitas, e algumas estão apresentadas como webinars. São web seminars, e que ficam disponibilizados e são, muitas vezes, tem a chancela de revistas científicas muito conceituadas, muito importantes. É o caso dessa que se sugere aqui. Para quem estiver interessado, vale a pena ver a primeira aula, vamos ver todas, mas a primeira aula trata do que ocorre em vivo com a parte da sinapse química ou do desenvolvimento das sinapses. Essa é uma das ideias para poder desenvolver ainda mais o que está se vendo aqui sobre sinapse química. Eu espero que esse vídeo tenha lhe auxiliado e agradeço a atenção.